Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É uma satisfação estar aqui novamente com vocês para juntos estudar o direito penal. Desde já quero justificar a minha ausência por este período tão longo que eu fiquei sem estar fazendo os vídeos aqui no canal. Peço as minhas desculpas a todos que estão inscritos no meu canal, mas foi por um motivo justo, por causa dessa pandemia. As coisas se apertaram e eu fui obrigado a arrumar mais um emprego. Então, eu estava trabalhando em 2 serviços e, nesse sentido, então, tive que suspender os vídeos de estudo de direito usando o princípio da oralidade. Mas, retomando este ano de 2022, fiquei assim um ano ausente do canal, mas sempre observando que está tendo visualizações nos vídeos, comentário. Então, nesse sentido aí, me motivou a estar retornando a todo vapor para assim continuar esse processo que já está aí no final, né, do semestre. Então, logo já estamos aí nos formando para assim ser um verdadeiro operador do direito. Mas no sentido do nosso canal agora é ser um futuro operador de direito. Então aqui é estudos, não é aula, porque ainda sou acadêmico do direito. Então, mil desculpas, né, por ter ficado tanto tempo ausente, mas agora nesse ano 2022 volto aí trabalhando só no emprego, então agora vou retomar aí os estudos do Código Penal e parei no artigo 14 e agora retomando no artigo 15 do Código Penal, que nos traz 2 conceitos muito importantes para nós, futuros operadores do direito, para você também que já é operador do direito. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos hoje estudar o artigo 5º, o artigo 15 do Código Penal, que traz 2 conceitos de extrema importância para nós. Diz assim, o artigo 15 do Código Penal, ele fala sobre o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, para nós entender esses 2 conceitos aqui, que é o Estatuto da Desistência Voluntária e do Arrependimento Eficaz, nós precisamos entender um pouquinho do intercrimes. O que é isso, o intercrimes? O intercrimes é as fases do crime. Então, o crime ele tem a fase, começa ali na preparação, na cogitação, nos pensamentos do agente criminoso. Então, o crime começa aqui na mente do indivíduo. Então, enquanto está nessa fase só de pensamento, não existe crime. Ou seja, o Código Penal não vai tipificar essa ação só de pensar, a pessoa pensou em matar alguém. Então, o crime, para ele ser tipificado, ele tem que cumprir as etapas do crime. Então, primeiro vem a cogitação, ou seja, o pensamento de cometer o crime. Aí depois vem a fase preparatória, a pessoa vai preparar, vai fazer todos os preparativos, vamos supor que a pessoa compra uma arma ou compra um veneno e assim sucessivamente. E depois tem a fase da execução ou exibitória, né? Quando ele começa a executar, a planejar, deixar tudo preparado para executar aquele crime. Tem alguns doutrinadores, como o professor Fernando Capês, que ele fala que tem a fronteira entre o fim da preparação e o início da execução. Então ele fala aí mais a finalidade das fases do crime é na consumação, ou seja, é só tipificado criminalmente o tipo penal quando verdadeiramente há a execução. Então, nesse sentido aí, vai ser tipificado o tipo penal. Então, só estou falando isso para nós compreender um pouco este artigo 115 do Código Penal. Nós precisamos entender as fases do crime, porque o artigo
15, ele fala assim que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir, ou seja, quando ele tem uma desistência voluntária, ele está ali cometendo crime, ele está ali, vamos supor, esfaqueando a pessoa ou dando tiro. Aí, determinado momento, bate uma consciência dele e ele pensa, poxa, eu não poderia fazer isso. E ele se arrepende daquilo. E ele para, ou seja, foi algo voluntário dele. Ele tinha poder para continuar, ele tinha, a faca estava na mão dele, ou a arma, o revólver estava na mão dele, ele tinha munição para continuar cometendo aquele crime, mas ele se arrepende voluntariamente, sem interferência de ninguém. É diferente do estatuto quando a pessoa a tentativa, quando o estatuto da tentativa, porque a tentativa de homicídio, um exemplo, muitas vezes o agente ele queria continuar, mas por circunstância alheia à sua vontade, ele não conseguiu. Ou seja, ele escutou um barulho de uma sirene, ou ele escutou alguém chegando na casa, e aí ele viu que estava alguém chegando e ele, pô, vou ter que fugir daqui, porque senão vão me pegar. Então ele desiste, ali é tipificado a tentativa. Então, assim, não foi algo voluntário, ele queria prosseguir, ele queria continuar a cometer o crime, mas algo fora da sua vontade, ou seja, alheia à sua vontade, independente da sua vontade, o impediu na tentativa. Agora, aqui na desistência voluntária é diferente. Ele quer, o agente ele quer, ele falou, não, eu vou parar. Eu dei 5 facadas, eu não vou dar mais. Então aí, nesse sentido aqui, a lei fala que ele vai ser beneficiado. Ele vai ser beneficiado, então ele não vai responder pela tentativa de homicídio. Aí a lei, a doutrina diz que ele é como se fosse uma ponte de ouro aqui. Ele vai ter um benefício do tipo penal, da política penal. Então, nesse sentido aqui, ele vai ter esse benefício. E agora, depois, o outro conceito é quando o agente impede que o resultado se produza, ele só responde pelos atos já praticados. Aqui, ou seja, quando o agente se arrepende posteriormente, vamos supor que ele cometeu tudo, ele foi e tal, mas de repente ele já deu as facadas, deu os tiros, e aí ele fala, poxa, eu me arrependi. Ele tem um arrependimento posterior, e ele pega todos os meios, ele faz de todas as formas, todos os recursos para salvar aquela pessoa. Então, nesse sentido, ele leva a pessoa para o hospital, ele socorre a pessoa, ele se arrepende voluntariamente, e ali, mas só que assim, ele tinha cometido toda a fase do crime, mas de repente ele vê que ele fez isso, algo errado, ele trabalha de tal forma, de tal empenho, que ele consegue salvar a vítima. Então a vítima não morreu. Aí nesse caso aqui, a lei vai ser mais branda para ele. Por quê? Ele vai falar assim, não, senhor, eu arrependi, eu cometi mesmo, eu esfaqueei ele mesmo, eu baleei ele mesmo, mas eu tive um arrependimento um arrependimento eficaz, ou seja, posterior àquilo, eu me arrependi e assim meu arrependimento foi eficaz, porque eu consegui salvar a vida. Então, quando a pessoa consegue salvar o agressor, ele consegue salvar a vítima, então tem um arrependimento eficaz, ou seja, teve eficiência, ele conseguiu salvar a pessoa, então ele não vai responder pela tentativa de homicídio, ele só vai responder, nesse caso aqui, vamos supor que seja facada, vamos supor, pela lesão corporal, e não pelo tipo penal mais grave, que seria a tentativa de homicídio ali. Então, por isso que a doutrina fala que é uma ponte de ouro. Então, eu não vou aprofundar muito nesses conceitos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, é muito grande, mas eu queria falar esses dois conceitos de extrema importância para nós, futuros operadores de direito, que nós temos que saber o que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Então, a desistência voluntária, só para reiterar, é quando o agente ele desiste voluntariamente. Ninguém falou para ele, tal, vamos desistir disso, tal. Não, foi algo voluntário dele. Pode até aparecer alguém falando para ele, né, implorando para ele, e ele sensibilizar, sim, pode, mas tem que ser dele.
tem que ser voluntário. A pessoa não, ele não pode se sentir obrigado, falar, não, fui obrigado a desistir, porque aí foge do conceito aqui. Tem que ser voluntário. E o arrependimento eficaz é aquilo, ele fez todos as fases do crime, mas depois ele se arrependeu e ele fez de todos, ele usou de todos os recursos para salvar a pessoa e foi bem sucedido, ou seja, foi eficaz. Por isso que fala arrependimento eficaz. Então espero que os senhores e a senhora tenham gostado. Desculpe, estou um pouco, como diz, destreinado no sentido da oratória, da oralidade, mas esse é o propósito do nosso canal, é praticar, estudar o direito usando o princípio da oralidade. Então, até o próximo vídeo e um abraço a todos e obrigado, muito obrigado por aqueles que estão se inscrevendo no canal, que estão aí participando. Estou com bastante visualizações, assim, tem alguns vídeos, então eu só tenho a agradecer e muito obrigado mesmo de coração. Um abraço e vamos que vamos, né? Vamos praticar o direito. Um abraço a todos.